E aí, vocês estão todos aqui conectados? Ah, deu para tomar um café? Olá! Vamos lá, pessoal. Cadê o meu oi aqui? Tamo aí. Então, eu já vi que a Luciana já está aqui na sala, a Luciana Gomes. Seja bem-vinda, Luciana. Antes da Luciana se apresentar, né? Gostaria aqui que nós da sala aqui pudéssemos receber ela com carinho aqui com uma salve de palmas, de emojis, por favor. Vamos receber a Luciana com uma salve de palmas aqui para ela. Seja bem-vinda, Luciana. Os meninos, vamos lá. Seja bem-vinda. Ah, tem até áudio. Tem até áudio, mas meu Deus, esses efeitos especiais aqui tá muito chique. A gente vem preparado. Ah, isso a gente não combinou, hein, Lu? Você viu? Adorei. Nem se combinasse daria certo, pro. Não, daria não tinha combinado, gente. Vocês são demais, Senhor amado. Ih, o doguinho quer aparecer, gente do céu, socorro. Até ele quer dar as caras aqui na nossa apresentação. Você já se apresentou hoje já? Quer de novo? Eita, mãe de Deus. Então fica aí, então. Quer descer ou quer ficar? Então, gente, home office é assim, né? Você tá com todo mundo perto da gente aqui. Que bacana. Então, seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada aí pelo seu aceite do convite que fizemos, né? Esse convite eu intermediei pela solicitação dos alunos. Olá. Olá, Pro. Olá, gente. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Estava tentando conectar a câmera aqui e não conseguia. Aí eu tive uma assistente. Tá bom. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, o meu nome é Luciana. Eu sou ergonomista. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá todo mundo aí? Eu sei que as câmeras não aparecem. Já estou me preparando psicologicamente para não ver a carinha de vocês, né? Enfim, mas tudo bem, eu sei que vocês estão aí. Eu vim aqui então para falar um pouquinho para vocês sobre ergonomia. O que seria ergonomia, né? Onde a gente pode estar colocando esse nome aí que muita gente ainda nem ouviu. Se falar muito rápido até parece economia, né? Mas é tem um R, é a ergonomia. São algumas regrinhas, umas regrinhas que a gente tem para aplicar em todos os lugares. Em tudo a gente usa ergonomia. A gente usa ergonomia aqui em casa, a gente usa ergonomia na escola, a gente usa ergonomia na indústria, a gente usa ergonomia no carro, a gente usa ergonomia para carregar os filhos. Tudo que a gente pode estar pensando, a gente usa a ergonomia. Só que para ela existir, a gente precisa de umas regrinhas, né? A regra mais importante é uma norma, né? Que eu acho que a Cíntia já falou com vocês na aula anterior, que dentro das indústrias, as indústrias têm que levar essa regrinha com eles, que é a NR17, Norma Regulamentadora NR17. E tem muitas normas regulamentadoras. Eu represento apenas
a NR17. Então, é isso mesmo que eu falei, eu represento. Eu não estou inventando nada disso. Nada, nada, nada. Eu estudei, fiz a faculdade de Educação Física, então eu estudei muito sobre o corpo, a parte de cinesiologia, a parte de anatomia, músculos, ossos, tudo que a gente tem aí no nosso corpo. E aí, a gente juntou isso na ergonomia. Então, vou passar aqui para frente, só para eu dizer para vocês o que é que a gente está falando. Para que vai servir isso aí de ergonomia? A ergonomia nada mais é do que conforto. Então, eu preciso ter conforto. É muito bom, né, ouvir isso, que a ergonomia é conforto. É conforto na cadeira, é conforto no móvel que eu vou usar, é conforto para minha musculatura, é conforto na iluminação, é conforto em tudo isso que eu posso pensar. Em casa, no carro, no trabalho, na escola, é ter conforto. Então, existe uma norma que nos ajuda a ter este conforto. Mas tem regrinhas para levar. Como tudo nessa vida, a gente tem regrinhas. Tem regrinhas que a gente gosta, tem regrinhas que a gente não gosta, não é? Bom, eu fiz faculdade de Educação Física, trabalhei muito tempo dentro das empresas com ginástica laboral, aquela ginástica que todo mundo para. Vamos fazer um pouquinho de ginástica, vamos relaxar, vamos alongar. Quem fica muito tempo sentado, quem fica muito tempo fazendo movimentos repetitivos, quem levanta peso. Vamos parar? Vamos alongar? Vamos dar uma pausa? Então, eu fiz muito tempo ginástica laboral. Muito tempo. E aí, lá dentro do ambiente da ginástica laboral, no ambiente das empresas, também eu comecei a ver essa questão da ergonomia. Ainda não trabalhava. Não trabalhava, mas assim, não sabendo que estava trabalhando, porque eu sempre estava ajudando todo mundo. A hora que eu chegava nos lugares, as pessoas já se arrumavam, assim, nos setores, assim, já sentavam direitinho. Era só eu falar, bom dia, pessoal, vamos fazer ginástica. Todo mundo já se arrumava. Colocava, assim, o bumbum mais para trás na cadeira, já punha a coluna mais retinha, já tirava a perna que estava sentado em cima da perna, ou o pessoal que estava trabalhando na linha de produção já se arrumava, né, ombro para trás, barriga para dentro, vamos, né, já ia se arrumando toda vez que o professor, né, que eu chegava e falava, bom dia, boa tarde, vamos fazer ginástica, pessoal, e era sempre um momento de alegria, um momento de pausa para eles, porque por mais que você goste muito do trabalho que você faz, você precisa de ter uma pausa, o corpo precisa de ter uma pausa, né, e também tem as pessoas que não gostam daquilo, ou aquilo está muito pesado para ela. Se é um movimento repetitivo, a musculatura precisa pausar para descansar, para respirar. Se é uma postura errada, precisa pausar, a gente precisa se reencontrar de novo, né? E muitas vezes a gente não sabe que aquele movimento que a gente está fazendo está errado, né? A gente não sabe. Eu não sei como que tem que estar o meu punho aqui agora para eu poder digitar. Eu não sei qual que é a altura que tem que estar a minha tela. Eu não sei que altura que tem que estar essa máquina. Não sei, né? Então, por isso existem algumas regrinhas e existem os ergonomistas, né? É isso mesmo, uma pausa para os músculos e para a mente, né? Que a gente precisa ter. É uma pausa ativa, que a gente chama. E hoje eu, com a ergonomia, recomendo pausas ativas. Às vezes pode ser uma pausa ativa eu ir buscar um papel lá no RH da empresa. Isso pode ser, porque eu estou caminhando, né? Uma pausa ativa é eu pegar, sentar e puxar aqui na minha postura e, né? Isso aí não é uma pausa ativa. Uma pausa ativa seria movimentar-se. E aí a gente acaba colocando a ginástica laboral nesse meio tempo aí, né? Bom, e aí então eu comecei em 2012 a trabalhar com ergonomia. Então eu já estou indo para 9 anos fazendo ergonomia. Quem é um ergonomista? Existe uma profissão chamada ergonomista? Não, ainda não existe essa profissão chamada ergonomista. Quem pode fazer ergonomia? A ergonomia pode ser feita por qualquer pessoa que se forme na graduação. Então,
eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser engenheiro, eu posso ser fisioterapeuta, educador físico, N profissões. Porque a ergonomia, ela é um conjunto de ideias. Eu sei falar sobre o corpo, mas o engenheiro sabe falar sobre a máquina. O médico, o fisioterapeuta vão saber falar sobre doenças. Né? Agora, qualquer profissional pode ser ergonomista. Profissional da graduação, pode. Só que ele precisa fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação lato sensu, que a gente precisa aí de mais horas, não é só uma extensão, não é um final de semana de curso. Então, eu já fiz umas tipo 2 ou 3, assim, para poder tá atuando, para poder atualizar. Porque a ergonomia vem num movimento muito, muito grande. É muita mudança. Muita mudança. Eles vão mudar a norma, que é a NR17, eles estão fazendo atualização, que ainda não está aprovada. Não sei se vocês já ouviram falar, no ano passado foi muito comentário sobre e-social. Talvez vocês não tenham ouvido falar isso. E foi muito forte isso. Para nós foi um movimento muito, muito grande. A gente teve que fazer muitas análises, correr muito com isso, as empresas tiveram que fazer muito, além da norma NR17. Tá bom? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito. E a ergonomia não é nada fácil, gente. Posso dizer para vocês que ela não é fácil. Principalmente por essas regrinhas, e eu tenho ainda que embasar. Eu não posso dizer nada de alegre. Eu represento uma norma e não digo nada de alegre. Eu ainda tenho que embasar tudo. Eu tenho ferramentas, tem softwares que a gente usa hoje para embasar tudo isso. Não digo nada de alegre. Tá bom? É muita responsabilidade a gente dizer uma coisa de alegre. Tá? Então, eu tenho que afirmar a ferramenta tal, o autor tal disse isso, a norma tal está dizendo isso, para eu poder dizer para as pessoas, é ou não é, tá bom? Eu devo prestar contas, às vezes, para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ele vai lá na empresa e fala, olha, aqui não tem tal coisa, e aí eu tenho que fazer um documento comprovando que a empresa tem, ou que vai adquirir aquilo, e aí eu faço esse documento e a empresa apresenta para o Ministério do Trabalho. Ou quando não tem também, a empresa vai ter que gastar, fazendo aquela recomendação que eu coloquei, que é uma regrinha que faltava para eles, uma regra, 2 ou mais coisas que faltava para eles fazerem. Tudo isso para quê? Para o conforto do funcionário. Né? Então, todo mundo precisa ter. Fala aí, gente, que vocês estão me ouvindo. Pelo amor de Deus, estou ficando triste aqui. Vocês estão aqui ouvindo o que eu estou falando, que eu estou ficando triste? Fala, gente, estou aqui, só oi. Ai, ufa, ufa, ufa. Tá bom. Pelo menos já tem alguns. Estou acostumada a falar para um monte de gente, sim. Quando eu vou nas empresas, ou fazia ginástica laboral para muita gente. Oi, oi, ai, que bom, estou feliz. Ou era ginástica laboral com muita gente, ou então hoje, depois que eu faço as análises, eu vou lá explicar para todo mundo o que é aquilo, porque às vezes não tem conhecimento, como vocês hoje, eu posso falar alguma coisa para vocês, vocês vão falar assim, nossa, eu não sabia disso, é tão simples, mas eu não sabia disso. Né? Então eu vou lá depois e fazer um treinamento para eles, para falar com eles. Né? Já ajudei vários tipos de empresas, tipo supermercado, a cabine do pedágio, já fiz um trabalho grande com as cabines de pedágio, as empresas de N produtos, calçados, chocolate, farmácia, móveis, e por aí afora. Já pude participar de várias análises e conhecer várias coisas. Tá bom? É uma oportunidade bem legal. Quando a gente fica sabendo de processos, eu estou fazendo um trabalho agora sobre vidros. Então, como é que, para lavar o vidro, para cortar o vidro, o que faz com o final do vidro, como que faz para laminar o vidro, para pintar o vidro, que vai para exportação, não vai. Então, você fica sabendo, conhecendo várias coisas, né?
É muito interessante, muito importante para eles e muito interessante. São muitas coisas que eu acabo aprendendo e descobrindo, né? Então, a Cíntia pediu para eu falar com vocês como é que era a minha atuação dentro da empresa. Mas também no meio de tudo isso dá para eu falar de tudo. Por exemplo, dormir tem ergonomia, segurar o filho, levantar a criança tem ergonomia, dentro do carro, enfim, mas vamos lá mais para o lado da indústria e depois para a gente falar da gente mesmo, aí em casa, como é que a gente está, tá bom? Então, a ergonomia pode estudar o posto de trabalho, tá? A sua mesa, a sua cadeira, a sua bancada, a sua tela, as suas ferramentas. Ela estuda tudo isso. Então, eu pego uma situação e vou ter que descrever tudo aquilo que eu vi, tintim por tintim do que eu vi. A mesa tem tal altura, tem cadeira, não tem cadeira, tem ar-condicionado, tem janela, tem luz, tudo, 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 tudo. Aí eu posso descrever as condições ambientais. Ah, ele reclama que é muito frio, que é muito quente, a luz está boa, a luz não está boa. Tudo isso os colaboradores vão me dizendo, eu vou perguntando, eles vão me dizendo e eu vou vendo também, né? O que é a organização do trabalho? Que horas ele entra, que horas ele sai, o almoço, que horário, quanto tempo ele tem de almoço, se ele tem café, se ele tem que se deslocar para ir no almoço, se ele demora muito para entrar na empresa, se ele... Tira a chave para mim e fecha, por favor. Se ele precisa de um transporte para chegar no refeitório ou para chegar na empresa, se ele demora muito tempo para chegar na empresa, muita gente pega 1, 2, 3 ônibus, né? Quanto tempo ele pode pausar, se ele reveza com outra pessoa, se ele faz aquela mesma atividade o dia inteiro. Então, a gente tem que saber tintim por tintim, tintim por tintim, do que o colaborador faz. E depois de tudo isso, que é o que mais a gente acha que é a ergonomia, é a postura. Se ele está em pé, se ele está sentado, deitado, de ponta cabeça. Né? Normalmente a gente acha que a ergonomia é só isso, só a postura de trabalho. E não, a ergonomia é uma atividade, toda atividade em geral. Se ele está estressado porque o filho está doente, a família toda está com problemas de saúde ou problema financeiro, quando você está cansado com alguma coisa, você está estressado, seus ombros não vão ficando tensos? Tensos, a cabeça dói, o pescoço dói. Como é que você vai trabalhar no dia seguinte fazendo um movimento repetitivo? Vai ficar bom isso? Tudo isso vai juntando. Tudo isso vai juntando. E a gente precisa saber de todas essas informações para fazer um conjunto, para depois dar o resultado. Resultado com recomendações. Recomendações, nada inventado. Tudo já tem na regrinha. Tudo já existe. Na verdade, a Cíntia colocou aqui, a ergonomia é uma análise individualizada. Praticamente ela é. É análise da atividade. Eu posso ter 50 pessoas fazendo a mesma coisa. Vamos pensar assim, uma sala que tem 50 pessoas sentadas na mesa do computador. Todo mundo tem a mesma altura? Todo mundo tem o mesmo tamanho de bumbum? Todo mundo tem o mesmo tamanho de braço e antebraço? Não. Todo mundo tem uma barriguinha ou não? Então, praticamente, ela é meio que individualizada. Nós não somos iguais. Não somos iguais. O meu braço é maior que o braço da outra, que é menor, que é maior, e vai indo. Tá bom? Tudo é diferente. Então, agora, se eu tenho lá só um posto de trabalho, eu tenho que deixar esse posto de trabalho flexível. Vamos pensar aqui, eu tenho um posto de trabalho, um posto só, mas são 3 pessoas que vão trabalhar. Como? Um trabalha de manhã, o outro à tarde e o outro à noite.
Só que o da manhã tem 2 metros de altura, o da tarde tem 1,50 e o da noite tem 1,70. Isso é a ergonomia. Se este posto de trabalho for ergonomicamente correto, ele vai atender as 3 pessoas. Se eu conseguir levantar a mesa, baixar a cadeira, ter o acessório correto, eu posso levantar a tela, baixar a tela, eu posso ter esse posto de trabalho para 3 pessoas diferentes. Tá bom? Então, ali a nossa frase é adaptar a máquina ao homem e não o homem à máquina. Não é que a máquina é de ponta cabeça que a gente vai trabalhar de ponta cabeça. A gente vai ter que dar um jeito de virar essa máquina. Não é porque a máquina veio lá da Europa, da Alemanha, que eles têm 2 metros, 2,20 metros de altura, que a tela fica lá no alto, que eu vou ter que ficar olhando para aquela tela assim. E essa máquina foi comprada para cá, para nós, para o Brasil. Ou foi comprada para a China, que é ainda um tamanho, uma estatura, uma média de estatura bem menor. Então, as máquinas hoje vêm sendo pensadas. Se vão para o mundo inteiro, precisam ser ergonômicas, precisam ter regulagens. Tá bom? A cadeira que a gente compra, às vezes, que tem regulagens de altura, é para isso. Né? Às vezes, a gente tem até mesas com regulagens de altura. A tela do computador tem que ter acessórios que levantam, que diminuem, que cada um tem um tamanho. Tá bom? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Fala aí de novo, estou aqui que eu já estou ficando chateada. Ai, que bom, que bom, que bom. Como é que é? Eu achava que ergonomia era só feita por nós, mas na verdade é para nós. Isso mesmo. É isso aí, é um conforto. O que eu posso falar de ergonomia para dormir? O que é que vocês me dizem sobre ergonomia para dormir? Alguém tem uma ideia para mim? Nem vou pressionar muito, né? Mas é o travesseiro. Isso aí, Mar. Travesseiro. Tem a altura certa do travesseiro. Esta daqui é a minha altura certa de travesseiro. Se eu colocar 2 travesseiros, eu vou fazer isso. Se eu ficar sem travesseiro nenhum, eu vou fazer isso. Então, este é o meu tamanho do meu travesseiro. Dormir de lado. Né? A gente precisa dormir de lado e não dormir de frente, de barriga para cima e nem de barriga para baixo. É claro que é uma delícia dormir de barriga para baixo. Tem gente que não consegue. Densidade do colchão. A gente precisa que ele esteja retinho. Tem aqueles colchões mais antigos que faziam uma barriga assim, vai fazer essa barriga para a nossa coluna e não vai ser interessante. O colchão tem tempo de validade, né? Depois eu coloco uma outra foto aqui para vocês a respeito do travesseiro no meio dos joelhos. Vocês já viram uma imagem dessa com um travesseiro no meio dos joelhos? Isso faz parte da ergonomia. Mantém a sua coluna alinhada. É bem interessante. Se nunca colocaram um travesseiro no meio dos joelhos para dormir, dormir de lado, com um travesseiro no meio dos joelhos, façam o teste. Vocês vão ver que vocês vão ficar bem mais confortáveis. Se não fica confortável hoje, quando for um pouquinho mais, uma idade um pouquinho mais assim, mais uns 40, assim, uns 30 e pouco, vai sentir. Não fala para a mãe, fala para o pai, que vai ficar bem interessante. Tá bom? Vamos lá, vamos mais para frente. O que é isso aí, ó? Tô lá dentro da fábrica. A bancada tem a regulagem de altura. Eles estão fazendo a mesma coisa. Não é? E aí eu tenho uma mesa que sobe e desce. E como é que chama essa mesa aí? Como é que chama esse sistema aí? Esse sistema chama-se pantográfico. Bonito, né? Então, mas assim, isso daí que eu estou mostrando para vocês na figura é um sonho de consumo, tá? A gente não tem acesso a essa mesa assim tão fácil, tá? Seria o sonho dos sonhos. Mesa ou plataformas pantográficas. Bom, seria o sonho dos sonhos ter uma mesa dessa na empresa. Até a regulagem da mesa de trabalho do setor administrativo, quando tem uma regulagem, a mesa é um sonho, tá? Normalmente a gente tem uma mesa retinha, né? Quem sabe um dia a gente chega nessa história aí, tá bom?
E também não dá para falar assim, vou só contratar gente de 1,80 de altura, nunca mais vou contratar ninguém com 1,5 m. Não posso fazer isso. Se o de 1,5 m, o de 1,80 m, o de 2 metros tem as habilidades que eu preciso que o setor seja adaptável, né? Bem adaptável. Quando eu uso bancadas, tá vendo que as bancadas têm tamanhos diferentes? Né? Se a gente fosse lá para o laboratório hoje estudar, né? A gente teria algumas alturas de bancadas que a gente ia adaptar para cada trabalho feito. Então, por exemplo, vou fazer uma montagem de alguma peça, vou usar uma solda, vou fazer uma montagem minuciosa e preciso da precisão. Então, o trabalho é feito mais ou menos ali na altura do meu cotovelo. Ah, isso aí, legal. Uma série, aí tava lá, aí já é. Que maravilha, né? Que um dia a gente vai chegar lá, viu, Júlio? E aí, na oficinas mecânicas, as bancadas são baixas. Por quê? Talvez o início de tudo fossem com pessoas sempre mais baixas, né? Com 60, 1,70 no máximo. Né? Agora, tem a outra questão da oficina. Se ele vai usar força, é o terceiro desenho. O terceiro desenho, a bancada está mais ou menos ali na altura do quadril, porque eu vou fazer força em cima dessa bancada. Não dá para eu fazer força com uma bancada na altura do cotovelo, e nem na altura do quadril ali, que está a segunda, a do meio. Né? Então, depende muito de cada trabalho a ser realizado. Precisão, ou trabalhos mais leves, ou trabalho de força. Né? Então, é atenção em cada tipo de atividade mesmo que eu vou fazer. Se eu vou ter que usar uma parafusadeira, se eu vou ter que fazer uma pressão em alguma coisa, então eu vou ter que usar uma bancada um pouco mais baixa. Né? Então, e cada caso é cada caso. Né? Você fala assim para mim, a altura daqui dessa mesa é tal. Que tamanho deveria ser? Puxa, não sei, preciso ir, preciso tirar a medida, preciso estudar, preciso saber qual é a média de pessoas, de altura dessas pessoas que vai usar. Né? Qual é a média? E outra coisa que a gente tem que prestar muita, muita atenção é a respeito do levantamento de peso. Né? O agachar. Como é que a gente deve agachar direito? E não é só para trabalhar, não. Não é só para trabalhar. Se eu vou ali fazer uma mudança no meu quarto, se eu vou ali fazer academia, se eu vou ali pegar meu primo no colo, meu filho no colo, eu tenho que prestar atenção qual que é a forma correta. Lá em cima desse slidezinho tem lá certo, né, onde eu agacho, e o errado, que é onde eu faço a força pelas costas. Né? A musculatura das coxas são muito, mas infinitamente mais fortes do que a musculatura da coluna. Então, toda vez que eu tiver que pegar alguma coisa do chão, eu vou agachar bem pertinho, vou pegar bem pertinho de mim e levantar. Minha coxa é muito mais forte. Se eu faço isso com a força da coluna, que é o quadrinho ali de cima, ou que a maioria das vezes a gente faz, né? Dobra o corpo assim. A gente pode estar prejudicando muita coisa aí na nossa coluna. Se a gente dobrar o corpo, então, e virar para o lado, sabe? Eu vou pegar aqui, mas não tá aqui, vai ficando pior ainda. Tá bom? Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo e vai se policiando. Faço errado também, gente. Eu também. Caiu um negócio ali no chão. Não é peso, não. Caiu um negócio ali no chão, vou pegar. Né? Você acha que a gente lembra disso toda hora? Mas a gente tem que se conscientizar, né? Que a musculatura da coxa... Isso, caiu uma caneta, caiu um papel, né? Minha coxa é muito mais forte. Tá bom? E aí, se eu fizer isso, coluna, se eu fizer isso com as costas, quanto uma vez ou outra, beleza, né, gente? Mas agora a gente está estudando.
Mas e aí, eu vou trabalhar. Com qualquer coisa você vai trabalhar. Você vai trabalhar com, vai levantar um peso, você vai fazer trabalho minucioso, você vai sentar no computador, né? Por exemplo, vou levantar um peso, tá aí o exemplo. Vou fazer um movimento repetitivo, não posso ficar fazendo esse movimento. Ou então, tá bom, nós vamos trabalhar no computador. Ah, tá, mas eu coloquei a minha impressora aqui embaixo da mesa e toda hora eu tenho que agachar, eu tenho que fazer esse movimento para ir buscar o papel da minha impressora. Tá errado, né? Tá errado. E quantos anos na vida a gente vai trabalhar? Ou já tá todo mundo bem? Já tá todo mundo já com dinheirinho no bolso, já tá todo mundo folgado, papai e mamãe que tá cuidando de tudo. Garanto que não, né? A gente ainda vai trabalhar muito. E espero que vocês trabalhem com o que vocês gostem. Isso que eu faço, eu gosto muito. Além de ser difícil, mas eu gosto muito. Muito do que eu faço, além de ajudar as pessoas e de ter resultado. Tudo isso que eu faço e que eu recomendo, que eu represento por essas regras, elas são muito importantes e dão resultado. Cuidar das pessoas, para mim, é muito importante. Tá bom? Espero que vocês tenham aí uma visão, assim, mais ou menos perto disso. Tem muito chão pela frente. Muita coisa pela frente. Tá bom? Vamos lá passar para a próxima. Se eu estou lá num computador, isso aí seria um sonho, eu poder ter essa opção. Trabalhar um pouquinho sentado, um pouquinho em pé. Seria tudo de bom. Para vocês que estudam o dia inteiro, é perfeito colocar o computador numa bancada mais alta para você ficar em pé, para você se alongar. Existem até algumas fotos, algumas situações de escolas que colocam bolas, sabe aquela bola da fisioterapia, aquela bola bem grandona? Algumas escolas, isso na Europa, tá, gente? Não vi aqui nada no Brasil, não. Colocam aquelas bolas para as crianças sentarem. É a bola de pilates. Né? Ao invés de a gente ficar sentado na cadeira, nessa fotinho aí tá uma cadeira perfeita, tá uma posição, uma postura perfeita. Mas não é toda hora que a gente tem isso, né? Aí em casa, todo mundo tem uma cadeira dessa? Não. A gente, hoje, com a nossa situação atual, a gente adaptou, né? Todo mundo adaptou o que tinha. A cadeira da cozinha, talvez a outra poltrona, que era lá da sala. Todo mundo fez uma adaptação. Do tal jeitinho brasileiro Covid. Não é? Porque muita gente estava lá dentro da empresa, trabalhando naquela cadeira bonita, porque a empresa investiu no conforto. Mas aí a gente teve que ir para casa. Será que na casa dela tem aquela cadeira? Ou ela teve que sentar no banquinho de madeira do balcão da cozinha, porque não tinha mais espaço? Como é que ela foi para casa? Como é que vocês estão aí em casa? Né? A gente usa um pouquinho da cama, uma beiradinha, aquele sofazinho lá que deu para pegar. Na escola a gente tem a carteira, querendo ou não, plástico de madeira, mas hoje está melhorando muito. Elas têm, às vezes, até as curvaturas. Não sei como é de vocês, podia ter perguntado antes, mas também a gente já está tanto tempo em casa, né, que vocês não vão nem lembrar da cadeira de vocês. Se ela tem já aquelas curvaturas para a gente poder encaixar o bumbum, né, ou se já é estofada, aí melhor ainda, vai melhorando mais. Né? Então, são várias coisinhas para a gente pensar. A gente está tendo muito problema hoje com as pessoas que estão vindo de casa, que não tem a cadeira, que não tem a mesa, que não tem luz. Luz correta, não é só aquela luzinha de fundo, não. Tá? Elas precisam da luz, da concentração, da falta, do silêncio, né? Só que assim, não é culpa da casa, não é culpa da casa que a casa não tem a cadeira, que não tem a mesa, que as crianças estão fazendo barulho, que o horário da cozinha, do almoço tem barulho na cozinha. Não é a casa que é o problema, né?
O problema é essa vida atual nossa, que tudo mudou. E a gente que está trabalhando, as pessoas que estão trabalhando nas empresas e foram para casa, ou vocês que foram para casa, eu também fiquei aqui. Nós invadimos o ambiente da casa. A casa já tinha criança, já tinha horário de almoço, já era daquele jeito, não tinha cadeiras. Né? Então, nós, como estudantes, como trabalhadores, né, invadimos. E aí, o que eu venho aqui hoje? Para poder ajudar, a poder ajudar um pouquinho vocês a gente melhorar essa situação que a gente tem. Né? Deixa eu ver um próximo slide aqui para a gente poder continuar. Tá aí aqui o que a gente está fazendo, né? Se a gente não prestar atenção, a gente vai indo de novo, vai definhando de novo, né? Tá aí um belo de um exemplo. Se a gente não cuidar da nossa postura, olha aí como é que a gente vai ficar, né? Como é? Eu tinha uma outra perguntinha aqui. Eu queria perguntar para vocês. Queria perguntar, não. Eu vou afirmar uma coisa que eu fiz, hein? Ninguém está sabendo disso que eu fiz. Eu entrei em contato com a família de vocês e eu pedi para eles tirarem uma foto de vocês. É verdade. É bem verdade isso que eu fiz. Não sei se vocês viram alguém chegando aí do ladinho, tirando uma foto. Peguei vocês. Peguei. Tá vendo? Assim, eu não precisei nem pedir para responder, ó, já estão tudo me respondendo, já estão tudo morrendo de medo. Eu pedi para fazer isso. Quero ver agora como é que vocês vão se sair nessa. Esses acessórios aí são alguns acessórios que a gente tem para melhorar a nossa vida, né? Cadeiras reguláveis, apoios almofadados para tela, para teclado e mouse, apoios do pé, acessório para subir a tela, sendo notebook ou sendo a tela mesmo de computador, né? Então, existem hoje muitos acessórios para a gente poder usar. Muito. A gente tem todo o conforto que a gente precisa, a gente tem, tá bom? Quando a gente tem um trabalho a ser feito, pode ser no computador ou pode ser um trabalho na bancada, por exemplo, estou fazendo bolo, né? Sou confeiteira. A gente pode levar essa foto para todas as atividades, né? E aí, se vocês conseguem visualizar comigo, o número 1, 2, 3 e 4 são áreas, tá? São áreas que a gente tem a atingir. Então, por exemplo, o teclado dele está na área 1. O telefone já está na área 2. O livro está na área 3. E o computador, lá grande, né, está na área 4. O que seria isso? A minha área 1 é a minha área de alcance ideal. Então, todo o meu trabalho tem que acontecer na área 1. Tudo que eu estou fazendo, eu tenho que estar com o meu braço apoiadinho no corpo e trabalhando ali bem pertinho. O que está na área 2, eu vou de vez em quando. O que está na área 3, bem menos ainda. E o que está na área 4, vocês concordam comigo que ele vai ter até que se desencostar da cadeira para ir até lá? Então, eu também nem vou fazer, né? Como é que eu vou fazer com isso tudo? Eu vou puxar tudo para perto de mim. Então, tá, eu vou ter que fazer vou enrolar um brigadeiro aqui agora. Então, eu vou puxar tudo para... Por que eu vou pôr o
o granulado lá longe, a água ou margarina que eu vou passar na minha mão ali. Por quê? Ou então eu tô numa oficina, tô mexendo com qualquer coisa. Tô tentando montar sei lá, qualquer coisa eu vou montar ali que tem uns parafusos. E aí vou pôr 20 parafusos. Por que eu vou deixar a caixa de parafuso lá longe? Eu trago essa caixa de parafuso pertinho. Ah, por que a tomada da minha parafusadeira tá longe e eu vou ter que me esticar? Poxa, dá para levar esse banquinho mais lá perto, essa mesa mais lá perto? Ou uma extensão para a parafusadeira vir perto? Enfim, em tudo que a gente está fazendo, a gente pode pensar de trazer mais pertinho da gente, né? Essas áreas de alcance. A 1 é a mais ideal. A 2, de vez em quando. A 3, bem mais de vez em quando. A 4, então, né? Nem pensar. Tá bom? Vamos lá. Vocês estão assim? Que eu falei lá da máquina vir da Alemanha. É isso aí, era 4 só para limpeza. A fotinho ali do cara olhando para cima, né? Jogando a cabeça para trás. É a máquina lá que veio da Alemanha, né? Agora, olhando para baixo é o que a gente faz em casa, né? E aí o pescocinho vai doer, vai sentir. Qual que é o correto? Eu olhar para frente. Bom, postura bonita, olhar para frente. Os seus olhos ficam sempre no ponto mais alto da tela. Os olhos sempre no ponto mais alto da tela. Vocês não digitam o tempo todo? Não, vocês estão assistindo aula. Mas eu vou olhar para frente. É igual a história do celular, né? Eu pego o celular aqui, à frente, sempre a gente olha o celular aqui. Não, né? A gente pega o celular, sempre abaixa a cabeça. Abaixa. Vamos tentar pensar, depois dessa aula de hoje, ver se vocês se lembram, e aí sempre um pouquinho mais à frente, para colocar o celular. Nada de flexionar o pescoço. O celular é um vilão em todos os sentidos. Em todos os sentidos, esse celular veio de vilão, e não também, né? Veio para ajudar, claro, mas tem os dois lados. E aí, nossa cadeira? Nós estamos aí sentadinho desse jeito? Tenho certeza que cada um está adaptado na sua cadeira aí em casa. Mas dá pra gente arrumar. Dá para arrumar. Ah, tá todo mundo aí? Dá pra gente arrumar a cadeira sim, tá? Tá vendo ali que nesse desenho aí, nesse slide, o bumbum se encaixa muito bem na cadeira? É isso mesmo, o bumbum deve se encaixar muito bem na cadeira. Tá bom? E alguém me falou ali que nunca tinha visto o apoio para os pés. Então, quando eu me sento na cadeira e apoio os meus pés no chão, e eu tenho muito um ângulo ali de 90 graus, coxa e perna, 90 graus, não tá ali um quadradinho, 90 graus? Beleza. Se essa pessoa aí consegue colocar o pé no chão, ela não precisa usar o apoio de pé. Mas se eu tô sentado certinho e a minha cadeira me faz com que os meus pezinhos balancem, eu devo sim colocar um apoio para os pés. Cada situação é uma situação. Cada um tem um tamanho de perna, de braço, e cada um tem um tamanho de cadeira, principalmente aí em casa. Né? Então, vocês vendo um pouquinho dessas situações, a gente vai tentar aí dar uma ajustada. Outro vilão, mouse ou teclado. A gente tem que prestar atenção ali do lado verdinho, no correto. Manter sempre o punho alinhado. Nada desses desvios. Nada. Não dá para eu colocar o meu notebook lá num apoio lá no alto e querer usar o teclado dele lá em cima. Não dá. Quando eu tenho que digitar e uso um notebook, eu coloco o notebook no alto e coloco um teclado auxiliar embaixo. Ou eu tenho um teclado de mesa, e um computador de mesa com o meu teclado.
Mas hoje em dia a gente tem muito notebook. Então, o notebook deveria estar lá no alto e o teclado embaixo. Tá bom? Vamos para o próximo. Tá aí. Tá todo mundo assim? Desse jeitinho? Olhando para o ponto alto da tela, bracinho apoiado na mesa ou no apoio da cadeira. Esse seria o nosso formato. Seria, mas a gente vai tentando adaptar as coisas. A gente está em casa assim, né? Eu sei, tenho certeza que vocês estão em casa assim. Isso mesmo, a gente pode adaptar as coisas, a gente pode colocar uma caixa de sapato, a gente pode ir lá fora e pegar um bloco de construção e colocar, pode encapar o bloco da construção, vários livros, a gente pode ir adaptando, tá? Mas aí tenho certeza que a gente tá aí desse jeitinho, né? E é gostoso, né, ficar assim. É bem gostoso ficar desse jeitinho. Porque uma hora o corpinho vai gritar. Uma hora a gente vai sentir. Tem mais uma foto dessa. Aí, ó, tem até plantinha nessa foto. O que é que vocês acham disso? Ai, é bem bom, né? A plantinha melhora bem o ambiente. Bem bom. Ah, mas olha que delícia. A gente faz isso, gente. A gente faz isso. Bem bom. Bom, vou pular isso daqui porque eu não programei o videozinho nessa apresentação, tenho que procurar aqui. A pergunta é: como é a sua postura? Vocês mesmos. Vocês, todos esses nomes que estão aqui. João Pedro, Júlio, Kaique, Cauã, Lavínios, Gustavo, Luiz, Fábio, Maria Eduardo, Maria, Marlon, Olivia, Sara, Sofia, Yasmin e a turma da outra turma também. Eu não tenho os nomes aqui, mas como é a sua postura? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo igual às últimas fotos? Ou vocês já estão tentando se ajeitar? Já sabiam tudo isso que eu falei? Como é que tá? Tô deitado na cama. É na hora que dói, só. Só na hora que dói que a gente lembra. Só que essa hora que dói vai doer lá na frente também. Daqui uns anos vai doer mais lá na frente. Então a gente precisa se conscientizar disso. O nosso corpo precisa de movimento. Tá bom? O nosso corpo já tem uma estrutura e tem uma estrutura que tem uma regrinha. E ela precisa ser levada em consideração. A nossa coluna é um bem preciosíssimo, que a gente precisa muito cuidar dela. Muito, muito, muito. Tá bom? Ela é preciosa, isso mesmo. Vocês já viram alguém reclamando aí, né? Na família, de uma hérnia de disco, de um bico de papagaio, trabalhou a vida inteira levantando peso, posturas erradas, né? Não sabia de nada disso. Essa pessoa, com certeza, que levantava o peso errado, que fazia da forma incorreta, ela não teve essa aula, né? Ela não tinha alguém para ficar cutucando ela, né? Vou contar a historinha particular. Aqui em casa, ao invés de eu ficar brigando pela postura, eu criei um código. E toda vez que eu vejo alguém com a postura errada, eu grito esse código. Daí a pessoa faz, opa, só para eu não deixar ninguém constrangido, então eu tenho esse código aí eu falo. Aí a pessoa já se arruma, né? Espero que esse código fique aí por muito tempo na vida.
E aí vocês nem me responderam, tudo bem como é a postura de vocês, mas eu já sei porque eu recebi as fotos de vocês, como eu já te falei, né? Alguém da casa de vocês tirou a foto e mandou, tá? Lá na escola, com certeza vocês estavam desse jeito aí, né? Sempre sentadinho desse jeito. Aí, ó, é alguém de vocês aí no sofá, desse jeito. Tem lá outra pessoa sentada do lado, fazendo outra atividade, você está tentando digitar alguma coisa, né? Certeza que vocês já fizeram desse jeitinho aí. Aí também, ó, é outro de vocês. É outro de vocês que eu achei a foto, que me mandaram a foto, né? Tá certo? Aí, ó o bumbum de novo. Ó o bumbum escorregando lá pra frente. É desse jeito que vocês ficam com a cadeira, eu tenho certeza. Pode ser qualquer tipo de cadeira. Pode ser que você tenha a melhor cadeira aí, ou não, é a cadeira que estava lá em casa que dava para usar. Vocês estavam sentadinhos aí desse formato, não estavam? É isso aí. Aí, ó, quem que é esse da foto? Quem será este na foto, hein? Tá doendo já, né? Só de olhar essa situação. Tá doendo. Mas eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. E a coluna de vocês, como é que tá? Se quem tem mais força é a coxa e não a coluna. Mais uma foto. Quem será? Aí, essa daí, toda hora vocês estão desse jeito. Além de estar para frente, está para o lado, assim, ó, inclinado. A coluna dela está gritando. A de vocês também. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado nessa aula, ajudado vocês. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Para quem não sabe, eu sou mãe da Olivia. E eu fico chamando a atenção dela também, além de fazer essa atividade e ela a vida inteira acompanhar isso, já em ser atividade física, em ser ginástica laboral e agora ergonomia, ela acompanha isso a vida toda. E aí eu chamo a atenção dela sempre também. É sempre, gente. Sempre a gente vai ter que chamar a atenção, né? E aí, eu fiz uma pergunta então para vocês aí agora. Eu posso ajudar vocês? Vocês já aprenderam tudo com o que eu falei? Ou eu ainda continuo podendo ajudar vocês? Então eu vou me propor assim, como se cada um de vocês fosse um trabalho meu contratado. Se vocês quiserem, claro. Não é obrigatório, tá? Vocês vão passar uma foto ou um videozinho curto do jeitinho que vocês estão aí, sempre de lado, tá bom? Pega sempre na lateral, assim, ó. Pede para alguém filmar, ou põe a foto, o celular lá numa outra cadeira, na altura, e faz uma foto para mim do que vocês têm aí. Se vocês tiverem a intenção de melhorar, eu posso ajudar vocês. A gente pode adaptar outras coisas. Então, é essa a minha sugestão. Se vocês quiserem, eu pergunto de novo: posso ajudar você? Estou aqui para te ajudar. Se você quiser, você me manda uma foto ou um vídeo e aí eu vou te ajudar a arrumar isso daí. Não vou publicar em lugar nenhum, não vou fazer nada disso. Não tem meme nenhum, não tem chateação nenhuma, é tudo para ajudar vocês. Tá bom? Eu vou estar aqui à disposição. A gente pode, vocês podem mandar a foto para a Olivia, pegar meu telefone também, ou mandar para a Pro, daí depois para mim, como vocês quiserem, tá bom? Se vocês estiverem disponíveis aí, acho bem interessante.
Mas se vocês estiverem abertos, se falar assim, ah, não, eu quero, que injeção de saco, isso achei difícil, vou continuar aqui sentado no meu banquinho, tá? Também pode continuar sentado no seu banquinho. Mas um dia você vai lembrar, falar, ai, puxa, a Luciana bem que falou. A mãe da minha colega bem que falou, eu devia ter ouvido. Tá bom? Muito bem. Eu sou Luciana Gomes, sou mãe da Olivia, fiz faculdade de Educação Física, sou especialista em ginástica laboral, fiz um MBA em Gestão de Ergonomia e concluí agora há pouco tempo um MBA em Ergonomia, Projeto, Produto e tenho uma empresa chamada Postura Mais Ergonomia. Tá bom? Se vocês precisarem sobre esse tema, é só me falar. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aqui, eu continuo respondendo. Senão, eu já passo a bola para Cíntia. Tá bom? Mas estou aqui à disposição de vocês. Se tiver pergunta depois em particular também, estou à disposição. Tá bom? Obrigada pelo convite, professora Cíntia. Obrigada pelos que estavam aqui me ouvindo. Às vezes não respondem nada, mas eu agradeço. Tá bom? Muito obrigada. Uma salva de palmas! Olha que tudo! Obrigada, Pro. Amei a apresentação. Realmente arrasou. O pessoal gostou da apresentação e realmente o conteúdo que você trouxe é extremamente relevante nessa parte, né? Até para quem quer visualizar, saber como que faz para querer se desenvolver nessa área, né? Que bom que Isso. Precisa não só no técnico não é o suficiente, precisa ingressar numa graduação e depois, quem sabe, né, se atentar para esses novos olhares, né, da ergonomia que a cada dia cresce mais, que nem você falou, né, da conectividade, né, dessas regulamentações novas que estão surgindo por causa da demanda do bem-estar, né? Que nem você comentou, é o bem-estar do profissional e fazer com que a máquina se adapte e não o homem se adapte à máquina, que é o mais importante. Muito legal, adorei. E fiquei impressionada, né? O que o ergonomista faz, cria estratégias mesmo, né? Você cria um projeto de adaptação praticamente individualizado para todas as rotinas, né? E olha para a vida da pessoa, né? Não para a função dela. É isso que eu achei mais legal de tudo, assim, é olhar para a vida. E a vida são todos os papéis que a gente desempenha, né? O papel pessoal, do nosso universo íntimo, que se preocupa também com o bem-estar do funcionário. É estrategista, o Júlio gostou. A palavra estrategista é uma estrategista que cria um caminho a ser adaptado, porque é uma adaptação ao que já existe, né? E essa adaptação ao que já existe para que torne o ambiente mais confortável em todos os aspectos, físico, psicológico, né? E na parte da psicologia é o que envolve outros ambientes que fogem até da nossa alçada aqui, da nossa matéria, né? Que é a parte psicológica, emocional. Isso, a parte cognitiva hoje é muito importante dentro da ergonomia. É bem isso mesmo, porque se eu preciso muito do meu intelecto, eu preciso também ter condições físicas para trabalhar, né? E eu posso adoecer, né, por eu ter esses problemas. Mas é bem isso que ele falou ali, uma estratégia. Por exemplo, se eu tenho uma linha de produção com muita gente adoecendo, eu digo, muita gente com problema nas mãos, com tendinite, está todo mundo adoecendo. Eu preciso estudar o porquê que está todo mundo adoecendo. Daí eu preciso saber de todas as informações. Ah, então tá, então nós vamos agora fazer uma pausa. Mas a pausa é de quantos minutos? Ou então nós vamos fazer um revezamento. Ah, mas agora nós não vamos mais montar celular, nós vamos montar tablets. Não, peraí, não é revezar o produto, é revezar atividade muscular. Porque eu faço a mesma coisa minuciosa no celular e vou fazer a mesma coisa no tablet. Então eu deveria sair desse minucioso e ir para outra atividade.
Por exemplo, guardar as coisas na caixa, armazenar outras coisas, um exemplo, né? Mas tudo isso tem que ser estudado. Tudo isso tem que ser estudado. E aí volta para trás. Ah, não deu certo isso? Vamos voltar para trás. Vamos diminuir o ritmo. Você fazia 40 peças por hora, agora nós vamos ter que fazer 30. Né? E tudo isso as ferramentas também me dizem. Se eu estou verde, amarelo ou vermelho. Ela vai me dizer quantas vezes eu faço, de que altura eu coloco, de que altura eu tiro, quantas vezes, quantas horas, como está o meu braço, minha mão, meu punho, e a ferramenta me diz, está verde, amarelo ou vermelho? Isso é o embasamento que a gente tem. Muito legal. Amei. Nossa, até o Júlio complementou, né? A gente sempre ouve sobre as linhas de produção como uma unidade de pessoas e ignora a individualidade de cada um. E é legal ver que tem esse cuidado com o indivíduo em si, Isso. que hoje a indústria está mudando o viés, né? Hoje o funcionário não é um número mais, é uma pessoa importante que ela cuida individualmente, né? Não são todas, Isso. Infelizmente, mas Deveria. deveria. Isso vai ser o sonho, o nosso sonho, né, de consumo aí futuramente. Hoje a gente faz as adaptações, a gente faz as correções, ergonomia de correção. Então já foi feito tudo e hoje a gente corrige. Mas também existe a ergonomia de concepção. Nossa. Ah, nós vamos organizar, nós vamos produzir essa máquina. Chama ergonomista. Ela vai produzir essa máquina, a máquina, não é a máquina, não é o que produz. A máquina chama ergonomista, chama o engenheiro, chama o fisioterapeuta, chama o médico, chama todo mundo, para todo mundo dar o seu parecer, se aquela máquina está ok na sua área. Então, isso é concepção. Também é outro sonho que a gente quer chegar num dia. Nossa, que legal, amei. Nossa, sensacional. Nossa, eu até marquei várias coisas aqui, observar o estado atual da infraestrutura, a parte ambiental, a parte da união, a opinião dos colaboradores, que conta muito, e as rotinas que essa pessoa faz, né? Nossa, Isso. você olha para tudo e, que nem você falou, né? Parece um CSI ali, né? Você vai investigar o crime, olhar para o que Isso. está acontecendo e ver o que pode ser ajustado a partir daquela evidência. É a ergonomia da atividade. Atividade em geral. Em geral. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. A gente não sabe de tudo nessa vida. E aí falta um conhecimento, falta um outro conhecimento sobre aquela atividade que você vai fazer. E é ali que a pessoa acaba se machucando, é ali que a pessoa... Né? E a empresa tem que estar em cima. A empresa tem que dar treinamento, a escola tem que treinar, a empresa tem que treinar. Todo ano, toda vez que entram as pessoas, colaboradores novos, a empresa tem que treinar. É um trabalho constante. A gente acaba esquecendo, né? Pode ser que eu fale a mesma coisa o ano que vem, e aí talvez você fale, nossa, mas ela falou isso ano passado e eu não prestei atenção. Então, porque agora que você precisa disso, né? Talvez eles não prestem atenção nessas coisas, vão prestar atenção só agora, no ano que vem que vai começar a doer, entendeu? No outro ano que vai doer. Ou passar por uma situação, alguém em casa, aconteceu alguma coisa, e aí eles vão prestar atenção nisso. Exatamente. Mas eu estou à disposição, se você precisar, estou à disposição, e para eles também, se eles quiserem. Vou corrigir a Pro também. Daí a sua foto. Pode deixar. Para eu poder te ajudar. A Pro a gente Esse já tem uma para depois. analisar. Isso, eu vou mostrar. Tenho até eu gosto de costurar, né? Eu tenho o meu hobby que é costura. Eu vou até mostrar onde é a minha estação de trabalho de aula e a de costura, para você ver como que realmente muda a rotina e precisa de adaptações, né? Até ver como é que é um exercício funcional e o outro uma atividade mais ativa, né? Aqui eu fico mais passiva falando, né? E depois tem as rotinas administrativas que fica em off, mas que também influencia na postura, né? Que é o que os meninos vivem, né? Ai, adorei. Muito bacana. Que bom.
Eu vou tornar-me apresentadora de novo. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Então, gratidão aqui por você estar conosco nessa tarde, né? Realmente foi muito especial, amei bastante. E já estava sendo gravado todo antes da gente iniciarmos, tá bom? E vou disponibilizar para os alunos da outra turma para poder assistir e para que eles vão fazer um trabalho, né? Então, essa sua apresentação, contribuição vai gerar uma resenha, eles vão fazer um texto para ser entregue, valendo nota. Perfeito. O da Olivia tem que ser ponto vezes 3. Pode deixar. Ela vai me matar. Ai! Ela tá ouvindo. Já foi. Que isso, que beleza. Que bacana. Eu amei bastante. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Agradeço você, agradeço a sua oportunidade, agradeço os alunos que conseguiram um pouquinho que entrasse isso na cabecinha deles, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada, gratidão. E aí, gente, Oi. Tchau. Tchau até para vocês também. Nós estamos encerrando a nossa aula hoje, né, com chave de ouro, dia 8 de abril. Olha só, gente, uma presença ilustre da Luciana para complementar as nossas aulas aqui, né? A Lavínia está agradecendo, o pessoal está agradecendo aqui, o Marlon, a Sara, o Júlio. Então, pessoal aqui, gratidão aí, Luciana. E muito obrigada por vocês estarem aqui, contribuir com os comentários. Muito obrigada mesmo. Beijo no coração de vocês. Lindos do meu coração.